Troca de comando na Polícia Militar Catarinense. Coronel Emerson Fernandes assume comando geral da corporação. Programas garantem cerca de 10 mil empregos em mais de 4 bilhões de reais em investimentos em Santa Catarina. Estrutura do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina será ampliada. Governo do Paraná anuncia a revitalização do Centro Histórico de Paranaguá. Obras incluem novo mercado municipal. PGR denuncia Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Outras 33 pessoas foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal. Medida repercute no cenário político e no judiciário. Brasil se junta a fórum da OPEP. Ato gerou críticas de organizações ambientais. E você vai ver ainda: calor extremo no Rio de Janeiro. Desde o início da semana, a cidade maravilhosa está no nível 4 de calor. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ofereceu denúncia contra 34 pessoas acusadas de estimular e realizar atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. Ainda segundo a denúncia, a organização tinha como líderes o então presidente da República, Jair Bolsonaro, e o candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto. Bolsonaro foi acusado principalmente dos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. O procurador-geral embasou a decisão em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam o esquema de ruptura da ordem democrática. Ainda segundo a PGR, as investigações revelaram a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente eleito Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, bem como a de ministros do STF. O plano teve a anuência do então presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo a Procuradoria. Uma investigação da Polícia Federal concluiu que, em dezembro de 2022, a trama foi abortada por falta de apoio institucional do alto comando das Forças Armadas. No entanto, os denunciados fizeram uma última tentativa em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes atacaram as sedes dos três poderes em Brasília. Bolsonaro nega as acusações e se considera um perseguido pela Justiça. A denúncia está agora nas mãos do STF. De acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado. Segundo a nota, não há qualquer mensagem do então presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita nos telefones pessoais. O advogado Paulo Cunha Bueno, que assina a nota, classifica a denúncia como inepta, por se basear numa única delação premiada, diversas vezes alterada. A defesa alega que o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria mudado a versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. Por fim, a defesa diz que Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não vai prevalecer pela precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos. E este é um assunto para o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui para comentar a respeito. Tiago, bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Pois é, esse é um assunto que repercute no cenário político, também no cenário jurídico do país. Não se falou em outra coisa hoje nos noticiários, a gente não poderia ser diferente. O que esperar disso? Já se esperava primeiro que fosse entregue essa denúncia antes do Carnaval, portanto 2 meses após o Supremo encaminhar a investigação da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do STF para a Procuradoria-Geral da República, que agora dá o veredito aí encaminhando essas denúncias, né? E aí, aos fatos, a gente vai esmiuçando para a nossa audiência ficar sabendo quais são os próximos fatos e também uma análise sobre o que acontece, né, nesse cenário dessa denúncia de 34 pessoas.
Olha, no meio político, como eu falei, o jurídico não se fala de outra coisa e há um fato, uma denúncia, mas narrativas diferentes, obviamente, de acordo com a ideologia política de quem argumenta. Da esquerda, falam em uma peça perfeita, a mais completa já feita pela PGR. Já na ala da direita, apoiada por grandes jornais, os mais prestigiados do país, como a própria Folha de São Paulo, por exemplo, falam, ou melhor, alertam para a falta de provas dessa denúncia. Provas essas que já não haviam sido apresentadas na investigação da Polícia Federal. E mesmo assim, Alexandre de Moraes encaminha a PGR sem essas ditas provas. Há em alguns trechos ilações que certamente serão dissolvidas pelas defesas dos 34 acusados. Alguns com um pouco mais de culpabilidade, outros nem tanto. Hoje cedo, o ministro Alexandre de Moraes retirou, portanto, o sigilo dessa delação premiada de Mauro Cid, que embasou toda essa investigação, foi um dos aspectos, numa espécie de retorno da Lava Jato, para, obviamente, inflar o discurso da mídia no dia de hoje, talvez pelas poucas substâncias apresentadas na denúncia da PGR. Na coluna de hoje, a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, traz a informação de que os demais ministros do STF criticam Alexandre de Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário da Corte, não apenas pelo colegiado da primeira turma, que tem, além do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Saindo agora do âmbito político, ou melhor, indo para o âmbito político, agora é o momento da direita pensar na eleição de 2026, do ano que vem, que está logo ali, O governo Lula não pensa em outra coisa, já que desidrata frente à queda nas pesquisas, inclusive a última do final de semana, resultado de um governo que transita entre ruim e péssimo na opinião pública. Com Lula fora da disputa pelo desempenho baixo do seu governo e pela idade, a oposição ainda não define nomes e o Partido Liberal, por exemplo, do próprio Bolsonaro, insiste que ele mesmo será o preponente de uma das vagas para ocupar o Palácio do Planalto a partir de 2027. Mas ele tem grandes desafios pela frente com essa investigação que começa a ficar mais próximo do desfecho a partir de ontem à noite, caso o projeto de anistia, por exemplo, não ande lá no Congresso. E a gente adianta aqui que o caminho segue para não andar mesmo. Agora com um nome forte, com um bom apelo e que atenda às expectativas do eleitorado brasileiro, que busca o retorno do Brasil aos trilhos, já que, ao que parece, nós estamos em um vagão descarrilhado, talvez com o sucesso no pleito de 2026, que esse sim será histórico, um dos mais importantes, para aí sim a democracia voltar a reinar, o processo de anistia possa vir. Afinal, antes tarde do que nunca, não é mesmo? E nada de mexer na lei da ficha limpa, isso é papo de corrupto. Quem joga nas 4 linhas não pode sequer pensar em reduzir pena para quem mete a mão no dinheiro público. E aí, nos bastidores, nas fontes do Supremo, repassada a jornalistas do Brasil afora, principalmente aqueles que cobrem Brasília, se fala que o Supremo quer, até setembro, já dar um desfecho, porque agora essas denúncias vão para o Supremo, vão ser analisadas e querem dar um desfecho até setembro para aí sim saber se esses 4 nomes vão realmente ser indiciados e aí sim vão responder individualmente cada um o seu possível crime que possa ter apurado. E uma informação importante, aliás 2, sobre esse fato. A primeira é que em 28 de dezembro de 2022, portanto, antes de deixar o governo, bem antes do 8 de janeiro, que o 8 de janeiro foi a peça fundamental para essa investigação, Bolsonaro já havia nomeado os comandantes das Forças Armadas indicados por Lula. Portanto, no 8 de janeiro, se haveria-se fazer um golpe militar, quem estava no comando das Forças Armadas não eram os comandantes indicados por Bolsonaro, mas sim, desde o dia 28 de dezembro, eram os comandantes, principalmente o comandante do Exército, já era o nome indicado por Lula, que já estava, portanto, assumindo e comandando as Forças Armadas. Então, como que o indicado de Lula, que
que está no momento, inclusive, no comando do Exército, iria aplicar um golpe de Estado ou um golpe militar. Fica essa questão que, obviamente, os advogados de defesa já estão aplicando. E outras duas informações importantes é que no governo Bolsonaro, duas das condenações que ele está sendo indiciado agora pela PGR, são leis que ele mesmo sancionou. Uma delas é a lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que antes desse período não era considerado um crime, agora não. Desde 2021, quando o Bolsonaro estava no governo, passou a ser. E outro é o crime de golpe do Estado, que não existia, havia sim um projeto e Bolsonaro sancionou. Então, fica as incongruências. Se ele mesmo sancionou a lei, ele mesmo estaria tramando um golpe para ser posteriormente criminalizado, já que ele sabia da existência de tentativa ou golpe, passariam a ser crime no Brasil. Por hoje é só. A gente volta, claro, a trazer como a gente fala no jargão jornalístico, daqui para frente trazer um switch sobre essa informação, atualizar a nossa audiência sobre os fatos. É isso aí. Boa noite, Thiago, e obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. O grupo de tecnologia do presidente americano Donald Trump e a plataforma de vídeos Rumble entraram com processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A ação foi aberta em uma corte federal de Tampa, na Flórida, sob a acusação de que Moraes censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita nas redes sociais. O processo foi apresentado horas depois de a Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por atentar contra o Estado Democrático de Direito e liderar a organização que cogitou um plano para matar o presidente Lula. Mudando de assunto, o Centro Histórico de Paranaguá passará por uma revitalização. O projeto prevê melhorias na infraestrutura da região, incluindo novas áreas de lazer e a ampliação do mercado municipal. As intervenções englobam uma área de 55 mil metros quadrados. Entre as obras estão melhorias na pavimentação, iluminação, paisagismo e construção de ciclovia e estacionamento. O mercado municipal será ampliado e receberá a estrutura do mercado do peixe. No passado foi feito um contrato em 2016 por parte do governo do estado que era a revitalização e ampliação desse mercado do peixe. Mas isso foi um processo que foi se arrastando com uma empresa com dificuldade. E o Estado havia avançado quase 30% dessa execução, mas foi rescindido o contrato de 2020 pela incapacidade da empresa em avançar com as obras. Após isso, o Estado, em acordo com o município fez a doação do mercado do peixe, do imóvel, da matrícula, para o Estado, permitindo que a gente pudesse avançar nos estudos. O projeto está sendo desenvolvido pela Paraná Projetos, com licitação prevista para os próximos meses. A obra terá cronograma de execução de 12 meses e contará com a parceria da Prefeitura de Paranaguá. Segundo o governo, o objetivo é valorizar a região e atrair mais visitantes. Para ter o desenvolvimento turístico, precisa ter infraestrutura. Segurança, bem-estar, mas precisa de infraestrutura. E o nosso litoral, infelizmente, não recebia há muito tempo investimentos para colocar o nosso litoral num patamar que precisa ser colocado. Então, destaca a Orla de Martinhos, a engorda da Orla. A questão agora de Guaratuba também tem um amplo projeto de requalificação. Pontal, que já estamos indo para a fase 2, já deve iniciar a obra nos próximos dias. E agora, a nossa Paranaguá com esse pacote de obras de requalificação urbana, mas também de acessos viários, como Matinhos, Pontal, Duplicação, Garuva, Guaratuba, enfim. Isso vai dar uma condição importante para a gente poder recuperar terreno e permitir o desenvolvimento do turismo no nosso litoral. O governo de Santa Catarina assina novos incentivos que vão gerar mais de 10 mil empregos e garantir mais de 4 bilhões de reais em investimentos privados no estado. O governador Jorginho Melo aprovou a inclusão de 57 novos projetos em programas que garantem incentivos ao setor produtivo de Santa Catarina. A medida fortalece a competitividade da indústria catarinense e promove a geração de novos empregos e renda. Juntas, as 55 empresas contempladas nesta, que é a primeira rodada de benefícios concedidos de 2025, devem investir 4,3 bilhões e gerar 10.600 empregos diretos e indiretos em Santa Catarina
até 2028. O estado de Santa Catarina é um estado pequeno, né? Só tem 1,1% do território nacional, mas nós somos a sexta maior economia, uma economia extremamente diversificada. De outro lado, a indústria ela é muito relevante aqui, né? 35% dos empregos formais, 27% do PIB, e o nosso governador é um estadista, né? Pensa e age no futuro. E juntando todos esses esforços, né, o governador entende que a parceria com a iniciativa privada é o que vai fazer com que o estado possa continuar tendo emprego e renda. Por isso, esse evento aqui no dia de hoje, 57 novos projetos, 4,3 bilhões em investimentos e quase 11 mil empregos para os próximos 4 anos. Isso vai fazer com que Santa Catarina possa continuar avançando. Foram contemplados 45 projetos nos programas PRODEC e PROEmprego e 12 beneficiados com o chamado Tratamento Tributário Diferenciado 489. Os novos protocolos foram assinados nesta terça-feira em solenidade na Casa da Agronômica em Florianópolis. O governo tem que facilitar a vida de quem produz e quem gera emprego no Brasil e principalmente em Santa Catarina. É por isso que muita gente, quando vê os resultados de Santa Catarina, diz assim, qual a mágica? Não tem mágica, é trabalho e é entender o processo que as empresas têm, da dificuldade que se tem para montar uma empresa, para gerar emprego, dando a infraestrutura, e isso que nós fazemos. Então eu estou muito feliz em estar recebendo aqui mais uma vez a 6ª edição dos empresários de Santa Catarina, para que eles produzam mais, cresçam mais e lá na frente paguem mais imposto e gerem emprego. Os incentivos estaduais concedidos vão da postergação de ICMS à desoneração do imposto na aquisição de bens, mercadorias e serviços, no caso do PROEmprego. Já o TTD 489 diz respeito à autorização de limites adicionais para transferência de créditos, sendo condicionado a investimentos em projetos de expansão de atividades ou a criação de novos negócios. Esses programas estão oportunizando as empresas a investirem, expandirem, ampliarem, gerarem emprego, tanto para os catarinenses quanto para outras pessoas que estão vindo de outros estados e até de outros países que estão vindo para Santa Catarina, exatamente porque é o estado que mais cresce. A indústria no passado cresceu 7,7% e muito impulsionada por esses programas que o estado tem e que o governador Jorginho, desde o início, olha, desburocratizem, agilizem, né? E tanto é que nós modernizamos o próprio PRODEC, facilitando, incentivando as empresas que praticarem o ESG, a economia circular, economia 4.0. Retrocedemos a oportunidade de colocar os investimentos até de um ano retroativo, diminuímos juros para quem fazer as práticas de boa governança. Então, tudo isso impulsionou esse grande atrativo que só nesse dia assinamos 4 bilhões, mas em 2023 e 2024 foram quase 8 bilhões de reais só do PRODEC. Se colocar o PROEmprego, nós chegamos a 20 bilhões e com uma perspectiva de geração de emprego até 2027, na ordem de mais de 70 mil empregos. Também em Santa Catarina, o Instituto de Cardiologia do Estado vai ganhar uma nova estrutura. O governo anunciou a construção de um novo prédio para ampliar a capacidade de atendimento. A unidade será erguida no Hospital Regional de São José e terá 245 leitos, sendo 40 de UTI. A previsão é que o edital para a obra seja publicado ainda neste primeiro semestre. O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina atende exclusivamente pelo SUS e é referência em cirurgias cardiovasculares e procedimentos de alta complexidade. Atualmente, ele funciona dentro do Hospital Regional de São José, com 126 leitos, que serão incorporados à estrutura do hospital com a construção da nova unidade. Fica dentro de uma mesma estrutura de complexo do Hospital Regional São José, mas com uma estrutura própria, adequada, super moderna, enfim, um projeto já aprovado anteriormente que ninguém colocou em prática. O novo prédio ficará dentro do complexo do Hospital Regional de São José, mas terá estrutura própria. A obra é aguardada há mais de 30 anos. O Instituto já funcionou em outras unidades. É uma promessa de mais de 30 anos, a construção do Instituto de Cardiologia. Ele sempre esteve abrigado em outro hospital, como o Hospital Celso Ramos, EMOSC e de uns anos para cá, de umas décadas para cá, no Hospital Regional São José.
Dessa maneira, a gente conseguirá ter dos 245 leitos, 40 leitos de UTI, leitos clínicos, uma estrutura adequada de qualidade para a nossa população e para os profissionais que ali atuam. A previsão é que o edital para a contratação da construtora seja publicado ainda no primeiro semestre deste ano e o governo espera definir a empresa responsável pela obra no mesmo período. Os projetos já estão prontos, aprovados, enfim, e nós devemos fazer o edital e ter, se Deus quiser, o ganhador ainda no primeiro semestre desse ano. A construção permitirá a liberação de leitos dentro do Hospital Regional de São José, desafogando a estrutura atual e ampliando a capacidade de atendimento na região. Por mais que a obra seja uma obra grande, de muita complexidade, nós temos que iniciar e não ficar só na fala, né? Então, nós trabalhamos muito em 2023 e 2024 para organizar todo esse projeto e agora chegou o momento de avançar com a publicação do edital ainda no primeiro semestre e iniciar logo a obra para entregar mais saúde para a nossa população. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Organizações ambientais criticam o governo Lula após junta fórum da OPEP. Polícia Militar Catarinense tem novo comandante. E você vai ver ainda, calor extremo no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa segue no nível 4 de calor. Nós voltamos em instantes. É Carnacomprão, vem sambar de carrinho cheião. Aproveite as ofertas. Banana caturra só R$ 1,99 o quilo no Clube K. Laranja pera, R$ 4,59 o quilo no Clube K. Contrafilé ATC inteiro a vácuo, R$ 39,79 o quilo. Farinha de trigo Rosessol 5 quilos, R$ 12,79. Açúcar doce açúcar cristal 5 quilos, R$ 16,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita 2 quilos e 400, R$ 26,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. De volta com Pix News, agora 8h23. O Brasil anunciou nesta terça-feira a adesão a um fórum da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, no qual se discutem temas energéticos, uma decisão que gerou críticas de organizações ambientais. O presidente Lula havia anunciado em dezembro de 2023 uma participação na OPEP+, mas os detalhes sobre o teor da relação não tinham sido formalizados. A OPEP+, é formada pelos 12 membros da OPEP e outros 10 produtores de petróleo liderados pela Rússia. Ao aderir à Carta de Cooperação entre países produtores de petróleo da OPEP e OPEP+, o Brasil pode promover discussões sobre o uso de tecnologias limpas e alternativas para o financiamento de projetos de descarbonização, afirmou o Ministério de Minas e Energia em nota. Um porta-voz do Ministério disse que, diferente da OPEP e da OPEP+, a carta não tem compromisso com cortes de produção ou regulação de preços, consistindo em um fórum de discussão sobre temas relacionados à transição energética e avanços tecnológicos. Mas isso não diminui as críticas de ONGs ambientalistas, como a Rede Observatório do Clima. Este anúncio é mais um prego no caixão da transição energética no Brasil, disse a ONG em comunicado. O governo Lula se prepara para receber a COP30 das Nações Unidas sobre o clima em novembro, em Belém do Pará, mas enfrenta críticas de grupos ambientalistas por pressionar pela exploração de petróleo na margem equatorial, uma área marinha próxima da foz do rio Amazonas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta quarta-feira que Donald Trump vive em um espaço de desinformação por parte da Rússia e garantiu que quer que a guerra acabe este ano. A declaração foi uma resposta aos ataques do mandatário americano, que estão em linha com a retórica do Kremlin, em um contexto de aproximação entre Washington e Moscou. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде
Vimos essa desinformação e entendemos que ela vem da Rússia e temos evidências de que esses números estão sendo discutidos entre a América e a Rússia. Então, infelizmente, o presidente Trump, por quem temos grande respeito como líder do povo americano, a quem respeitamos muito, que nos apoia constantemente, infelizmente vive neste espaço de desinformação. O confronto verbal aumenta os temores de um rompimento entre Kiev e Washington, em um momento em que os Estados Unidos iniciaram conversas diretas com a Rússia. Na terça-feira, os ministros das Relações Exteriores das duas potências se reuniram na Arábia Saudita pela primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia há 3 anos. Marco Rubio e Sergei Lavrov concordaram em nomear equipes para negociar o fim da guerra na Ucrânia, sem convidar Kiev ou os europeus, que temem um acordo contra os interesses deles. Na terça-feira, Trump questionou a legitimidade e o desejo de Zelensky de encontrar uma solução para o conflito. Também pareceu considerá-lo responsável pela invasão do país pela Rússia, ecoando a retórica do Kremlin. Zelensky afirmou que seu país não está à venda e garantiu que espera que a guerra termine este ano. E o presidente americano Donald Trump chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador. A declaração foi feita por meio da rede social do republicano nesta quarta-feira e ocorre após o líder ucraniano dizer que o republicano vivia em uma bolha de desinformação alimentada por narrativas falsas russas. Na plataforma, o bilionário destacou que Zelensky, um ditador sem eleições, deve agir rápido ou não lhe restará um país. O mandato do presidente ucraniano de 5 anos terminou em 2024, mas o país não organizou eleições por conta da guerra. O Google pagou 326 milhões de euros à Receita Italiana, como parte de um acordo judicial. A gigante americana da tecnologia é suspeita de ter sonegado impostos entre 2015 e 2019. A justiça italiana suspeita que a gigante da internet não pagou impostos devidos entre 2015 e 2019. Em um comunicado, o Ministério Público de Milão afirmou que após um acordo, a empresa pagou 326 milhões de euros em impostos, multas e juros. O acordo firmado entre a promotoria e o Google permite a regularização da gigante e o encerramento das investigações, embora a palavra final caiba ao juiz de instrução. O órgão regulador da concorrência italiano multou o Google e a Apple em 20 milhões de euros em novembro de 2021, divididos em partes iguais entre as duas empresas, por práticas agressivas no uso de dados de consumidores para fins comerciais. Em maio de 2021, a autoridade também multou o Google em 102 milhões de euros por abuso de posição dominante. As eleições do próximo domingo na Alemanha acontecem em um momento crucial para o país, em crise econômica e política há anos. A direita lidera as pesquisas, com a extrema-direita podendo ter um grande papel no próximo parlamento. Depois de uma campanha polarizada e marcada pelo avanço da extrema-direita, a Alemanha celebra eleições legislativas no próximo domingo, com os conservadores liderados por Friedrich Merz como favoritos para governar um país mergulhado em uma profunda crise. O governo de coalizão do social-democrata Olaf Scholz colapsou em novembro, após 3 anos. Os conservadores da CDU-CSU lideram com folgas as pesquisas, com 30% das intenções de voto, seguidos pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, com 20%. A eleição antecipada acontece em um contexto de crise econômica, de questionamentos sobre o modelo industrial e geopolítico sobre o qual o país prosperou e de fragmentação do cenário político. Ao contrário da abordagem centrista da ex-chanceler Angela Merkel, também da CDU, Friedrich Merz promete uma forte guinada à direita para reduzir os receios dos cidadãos com a imigração irregular, tema que a extrema-direita explora politicamente. Para chegar ao governo, este ex-advogado de investimentos de 69 anos vai precisar formar uma coalizão, processo que, mesmo em períodos menos tóxicos e turbulentos, demora várias semanas ou meses.
A principal economia da Europa, consciente do passado nazista e do Holocausto, acreditou durante muito tempo que estava imune ao avanço da extrema-direita, que acontecia em outros países do continente. Mas agora, a AfD aparece em segundo lugar nas pesquisas, com clara vantagem sobre os social-democratas do SPD ou os aliados no governo, os verdes. Em meio a turbulências geopolíticas, a lista de tarefas do próximo governo é ampla, a começar por revitalizar uma economia que já foi invejada ao redor do planeta. A Alemanha tem um cenário de crescimento estagnado desde antes da pandemia, com uma recessão nos últimos 2 anos. A China, antes um mercado crucial para as exportações, virou uma concorrente ferrenha, em particular no setor automotivo, fundamental no berço de marcas como Volkswagen ou Mercedes. Em Washington, antes um forte aliado, Trump ataca a Alemanha por não contribuir o suficiente para a OTAN e agita a ameaça das tarifas. O Papa Francisco apresentou uma pequena melhora nesta quarta-feira, particularmente nos índices inflamatórios. Foi o que mostraram os resultados dos exames de sangue divulgados pelo Vaticano. O Santo Padre, de 88 anos, completou o 6º dia de internação no Hospital Gemelli de Roma. A princípio, ele foi hospitalizado para tratar uma bronquite e mais tarde, então, foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral, quadro em que a infecção afeta os 2 pulmões. De acordo com o boletim médico, as condições clínicas do Papa argentino estão estáveis. Ocorreu nesta terça-feira em Florianópolis a troca do comando-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. O coronel Emerson Fernandes assumiu o comando da Polícia Militar de Santa Catarina durante solenidade realizada na Academia da Polícia Militar da Trindade, em Florianópolis. O evento também deu posse ao novo subcomandante-geral da corporação, Coronel Jofrey Santos Silva. O nosso maior desafio é permanecer, continuar a valorização do nosso policial. Nós temos autorização do governador Jorginho para dar continuidade a alguns projetos de valorização profissional do nosso policial militar. E nós vamos trabalhar forte para isso, vamos encaminhar esse projeto para que no curto prazo a gente consiga já entregar essas conquistas para o nosso policial, que vai refletir numa melhoria da segurança da sociedade. Os coronéis Aurélio José Pelosato da Rosa e Alessandro José Machado, ao deixarem o comando-geral e o subcomando-geral, assinaram a reserva remunerada. Ao agradecer os trabalhos realizados, o governador Jorginho Melo destacou a importância da Polícia Militar no dia a dia dos catarinenses. Isso é uma marca da nossa Polícia Militar. A vibração, entusiasmo, patriotismo, respeito à bandeira, enfim, é uma solenidade que dá gosto de participar. Sai 2 homens honrados e assume 2 homens honrados o comando e o subcomando da corporação. Eu tenho certeza absoluta que a polícia continuará prestando esse grande serviço que ela presta para toda a comunidade de Santa Catarina. O Rio de Janeiro continua sofrendo com as altas temperaturas. As autoridades adotaram medidas para tentar reduzir as consequências para moradores e turistas. O Rio de Janeiro sofre com calor extremo. Na terça-feira, a temperatura permaneceu acima dos 40 graus pelo 2º dia seguido, mas a sensação térmica é ainda maior. Com verões escaldantes, o calor atual vem surpreendendo os moradores. É muito quente o calor, meus cachorros, como é que eles ficam? Eles entram na água sem andar, né? Por causa do calor. Aí eu vim agora também então tomar um refresco. Não costuma fazer tanto calor assim nessa época, sempre calor, mas não tanto. Hoje, mais cedo, eu passei aqui, o guarda municipal falou que a sensação térmica estava de 41 graus. Hoje a previsão de fazer 42 graus, né? E é uma coisa que vem piorando a cada ano, né? E agora, finalmente, tomaram alguma providência, que é o mínimo, que é dar água para as pessoas aí que estão na rua. Imagine, então, a dificuldade dos turistas em suportar um calor tão extremo. A temperatura lá está 10 graus Fahrenheit, não tenho certeza quanto é em graus Celsius. Está muito quente aqui. Acredito que a umidade é o que me afeta mais. Estava sentada aqui me sentindo muito cansada, buscando algum ar-condicionado, porque está muito quente.
O município está desde 12h35 de segunda-feira no nível de calor 4, marcado, segundo a prefeitura, por índices de calor muito altos que duram pelo menos 3 dias seguidos. As autoridades abriram pontos de resfriamento na cidade com sombras, locais de hidratação e banheiros públicos. A recomendação é para que moradores e turistas bebam muita água e evitem se expor ao sol nas horas mais quentes. Não há previsão de chuva na cidade nos próximos dias. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixNewsHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.